Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus, a palavra que não tem erro, a palavra que não tem falhas, a palavra que nos traz vida, que nos traz poder, a palavra que nos ajuda a respeitar, a palavra que nos ajuda, que nos ensina a nos mantermos íntegros, puros, santos e agradáveis a Deus. Por isso, mais uma vez, debaixo da graça de Deus e dessa oportunidade, pedimos permissão a você para entrar na sua casa, no seu lar, a fim de podermos falarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje daremos mais uma vez sequência ao assunto que nós estamos falando, princípio de autoridade. E hoje queremos trazer aqui, dentro desse assunto, um fato ocorrido com Moisés. Moisés, servo de Deus, que foi um instrumento de Deus para tirar Israel do Egito, escolhido por Deus. E dentro do contexto da vida de Moisés, de tantas coisas que aconteceram com Moisés, na liderança, na sua liderança junto à nação de Israel, um dos fatos marcantes na vida de Moisés, de sua liderança, foi a afirmação de Deus sobre a liderança de Moisés, a ponto de Deus não aceitar que ninguém se manifestasse contra a liderança de Moisés. Nós temos um ocorrido lá no capítulo 16 do livro de Números. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números e vamos conferir. Onde nos fala sobre a sedição, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Não é? 3 líderes que suscitaram rebeldia entre o povo para se rebelar contra o seu líder. A palavra de Deus diz que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina: aqueles que semeiam contenda, brigas, divisão entre os irmãos na igreja, na família e etc. Deus abomina tal procedimento. E nós vemos aqui no capítulo 16 do livro de Números, você acompanhe com a sua Bíblia, a expressão do escritor, que o próprio Moisés foi o escritor do livro de Números. Coré, filho de Zizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben, encheram-se de presunção, de orgulho, de soberba, ao que se levantaram contra Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, líderes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de posição. Então eles se levantaram contra Moisés e ainda incitaram os 250 líderes dos anciãos, da comunidade, homens de respeito, mas que ouviram uma voz negativa. É importante, aqui dentro disso aqui que a gente aprende, é que a gente precisa saber ouvir e discernir o que nós estamos ouvindo. Porque da mesma forma que nós ouvimos com os nossos ouvidos palavras que nos
que nos qualifica, que nos prepara, que nos santifica, que nos faz nos voltarmos mais para o Senhor, nós também estamos sujeitos a ouvir palavras que podem nos tornar rebeldes, não é? Endurecidos, que podem torcer a verdade, e a gente precisa estar atento a isso. É muito importante a gente prestar atenção àquilo que a gente ouve. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, toda a comunidade é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu prostrado com o rosto em terra. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a que ele escolher fará chegar a si. Ou seja, Moisés não contendeu com ele, Moisés não discutiu, que não convém, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz que o líder, que o pastor, não convém contender, trocando, acusando, né, criando intrigas e brigas. É muito feio, é muito ridículo, é antibíblico você ver pastores na internet falando mal do outro por causa de seu posicionamento teológico. Claro que a gente, eu não estou dizendo aqui que nós devemos concordar, mas ir para a internet e falar mal de A, mal de B, isso é antiético. Deus não aprova isso. Deus nos chamou para vivermos unidos. A palavra de Deus diz: se alguém tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele, pessoalmente, conversar com ele, inquirir com ele, debater com ele, sentar com ele, ou que se faça-se um debate aberto, não é? Como o pessoal chama aí de podcast, de live, seja o que for, que esse debate seja feito com os dois frente a frente, que troquem-se ideias, não é? Que vejam, que eles debatam no âmbito das ideias, do conhecimento e etc. Mas você ficar usando a internet para denigrir o outro, falar mal do outro, isso não convém. Não convém ao servo do Senhor contender. E Moisés, mesmo diante de uma situação de rebelião, de um grupo grande, era um grupo dos líderes da comunidade de Israel, Moisés foi a Deus, orou a Deus e disse a eles: vamos ver quem o Senhor escolheu para estar à frente do seu povo. Ora, se você tem convicção que Deus escolheu você para a realização da obra de Deus, para estar à frente da obra de Deus, para conduzir o povo, ensinar o povo, você não precisa se preocupar o que vão dizer ou falar de você. Deus tratará com essas pessoas. Você precisa ter essa consciência, essa confiança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, no capítulo 12, no versículo 17 em diante, ele fala que nós não devemos dar mal por mal, antes retribuir o mal com o bem. E ainda diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então é Deus que vai retribuir aquilo que fazem, que falam contra você, que falam mal de você, mesmo que exista pessoas
que acreditem nessas coisas, eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa inerte, não é? Que não vai procurar de alguma forma mostrar a verdade. Mas existem casos, existem ocorrências em que depois de feito não tem como você limpar, vamos usar essa palavra, limpar o seu nome. Por isso que o texto sagrado diz: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que os justifica. Se Deus te justifica, acabou-se. Não interessam o que possam pensar de você ou sobre você. Se você tem ciência diante de Deus de como sua vida está em verdadeira santidade, integridade, justiça, andando de maneira digna conforme o Evangelho de Jesus, a gente não precisa se embaraçar. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que a gente não deve se embaraçar com as coisas relacionadas aos acontecimentos da vida, pois nós somos soldados de Cristo, estamos alistados e precisamos combater o bom combate da fé. Isso são coisas que são usadas para parar, para machucar, para ferir, para abater, para tirar o ânimo. Precisamos ter a atitude de Neemias, quando Tobias e Sambalate, de todas as formas, tentou parar Neemias com calúnias, com mentiras, com falsas mensagens, de todas as formas. E a resposta de Neemias foi: estou fazendo uma grande obra. Em outras palavras, eu não tenho tempo para estar ouvindo ou perdendo tempo com coisas alheias àquilo para a qual Deus me chamou e te chamou. Por isso que a palavra de Deus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a ignomínia, a humilhação, desprezo, perseguição. Ele suportou, porque ele tinha um foco. O foco era fazer a vontade do Pai. O foco era concretizar o chamado dele. O foco era realizar a obra para a qual ele foi enviado. Ele não podia perder tempo com as coisas passageiras e efêmeras dessa vida, que mesmo sendo passageiras, a gente, como ser humano, como carne, sangue, ossos, a gente se sente muitas vezes constrangido, abatido, humilhado. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu, você será capacitado por Jesus a vencer também os obstáculos da vida. Então, Moisés chamou Coré e os seus seguidores para que eles se chegassem à tenda da congregação, isso está registrado no capítulo 16 do livro de Números, a fim de consultar o Senhor, de conversar com o Senhor, para ver se a atitude deles estava correta. Eles prepararam, Eles prepararam o incensário e foram até a porta da tenda da congregação. Versículo 6 do capítulo 16. Fazei isto, Coré, e todos os seus seguidores, tomai incensários, ponde neles fogo e incenso amanhã, perante o Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Isso vos é suficiente, filhos de Levi? Disse Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco é para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazeres o serviço do tabernáculo do Senhor e estar diante da comunidade para servi-la? Ou seja, Moisés estava dizendo para a Coré, Datã, Abirão, que eles tinham assumido responsabilidades diante de Deus para servir a comunidade. Porém,
eles queriam bater de frente com a liderança de Moisés, dizendo que todos eles eram santos, é o que está no versículo 2 e 3 do capítulo 16, porque eles eram diferenciados de Moisés. Aliás, Moisés era diferenciado deles. Não é? Não era que Moisés era mais qualificado. Muitas vezes, Deus escolhe alguém para liderar, não é quem tem mais qualificação, mas é aquele que tem um coração disponível. A quantidade de pessoas que existe com formação superior, formação teológica, qualificação acadêmica, mas que não querem trabalhar cuidando da igreja, ensinando a igreja, preparando a igreja, trazendo conhecimento bíblico, teológico, histórico, geográfico, político, nas diversas áreas da vida. Não querem. Querem serem escritores, palestrantes, ganhar muito dinheiro. Nada contra quem faz assim, mas contanto que sirvam a noiva do Cordeiro. Porque, afinal de contas, mesmo nós sendo líderes, pastores, seja o que for, nós não deixamos de ser igreja, mas sobre nós tem um peso maior, tem uma responsabilidade maior. A palavra de Deus é clara quando diz: aquele que mais é dado, mais é cobrado, mais será cobrado. Então, existe muita gente qualificada, preparada teologicamente, com bacharel, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com tanta coisa, mas que você não vê. Esses quererem estar dentro dos templos, ensinando, na rua evangelizando, visitando enfermos, visitando doentes, evangelizando pessoas, fazendo visita porta a porta, casa a casa. Não é? Eles não querem isso. A maioria deles querem o público, querem a mídia, querem a fama, querem a glória. Então, esse tipo de obreiro, realmente, Deus não está preocupado com esse tipo de gente. Não é? O Senhor quer pessoas que se disponibilizem, não pessoas que apenas se preparem. Para que eu vou adquirir tanto conhecimento, ter tanta graduação para ficar guardada para mim? Ou para que eu use somente para adquirir bens? Quando existem tantas pessoas sendo enganadas pelas seitas, pelas mentiras, pelos falsos profetas, e existe tanta gente preparada, sentado dentro de casa, ou dando palestra, andando pelo mundo inteiro para ganhar, com a intenção só de ganhar dinheiro, em vez de ganhar almas para Cristo, almas para o reino de Deus. Toda a bênção de Deus na vida de um líder não é para ele, é para ele repartir. Foi assim com Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os líderes que Deus levanta é para ele repartir aquilo que Deus dá, não é para ele ficar para si. De graça recebeste, de graça dai. E aí Moisés traz isso para Datã, Abiram e Coré, e aqueles que aceitaram seguir os seus maus conselhos. E Deus, através de Moisés, de alguma forma tenta aconselhá-los, porém eles estão muito endurecidos, porque a inveja, irmãos, você não precisa ter inveja de ninguém. Não permita que esse sentimento carnal, maligno, encha seu coração. Viva na sua vida. Aceite com humildade aquilo que você é. E lute para que você possa chegar aonde você deseja chegar. Mas não maltrate as pessoas com a sua inveja, inventando mentiras, destruindo a vida moral do outro. Não use a sua inveja para falar mal do ministério do outro, da vida do outro. Seja instrumento de Deus, como disse Jesus, bem-aventurados os pacificadores, que trazem paz, que levam paz. Quão formosos são os pés daqueles que levam boas novas, que levam paz. A palavra de Deus diz no Salmo 119,
versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, ó Senhor. A Bíblia diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. E o incrível é que hoje muitos líderes trabalham mais para apagar incêndios dentro das igrejas, dentro das congregações, do que propriamente ganhar outros para Cristo. E isso acontecendo vai minando, vai entristecendo, vai revelando. É verdade que tem um ponto positivo que vai mostrando quem de fato quer alguma coisa com Deus. Igreja não é lugar de status social. Ministério não é status social. Pastorado não é título social para você esbanjar ou para você aparecer. Não. Não é. Pastorado é chamado de Deus, é função de Deus, é trabalho para o reino, é servir a Deus e ao povo. Não é para estar brigando quem tem mais, quem tem menos, quem prega mais, quem prega menos, quem conhece mais, quem conhece menos. Satanás aplaudindo a contenda, a discórdia, a desavença daqueles que se dizem pregadores do Evangelho, mas que vivem uma vida de pecado, porque isso é pecado, isso é grave, isso é pior que adultério, isso é pior do que roubo, porque você está destruindo amizades, comunhão, coinonia, serviço. Você está sendo instrumento do diabo para dividir o povo de Deus. 6 coisas o Senhor aborrece, repetindo o que falei no começo. E a 7ª, ele abomina. O que semeia contenda, briga, discórdia por causa de inveja. O apóstolo Tiago diz: matais e invejais, mas nada tendes. Pelo amor de Deus, irmãos, vivamos em paz, vivamos uma vida de santidade, de reverência, de amor, de misericórdia. Deixemos quem foi chamado cumprir o seu chamado. Se você não concorda, não se sente bem com a liderança, chegue para o seu líder, converse com ele, conte para ele, fale para ele, para que você possa entender o contexto, porque muitas vezes um liderado quer ver ou quer fazer, mas não participa de nada. Líderes de departamento que não participam de reunião administrativa para prestação de contas e depois quer cobrar as contas se ele não participa das reuniões administrativas, onde tudo é passado, as informações da tesouraria, do conselho fiscal, informações do que foi feito nas atividades da igreja, do que gastou, do que entrou, do que saiu, para onde foi, não participa de nada, depois quer cobrar. Então, se você não se sente bem aonde você está, porque você quer se destacar, quer brilhar, quer aparecer e não concorda, não é o seu lugar nessa congregação e não vai ser em canto nenhum enquanto você realmente, de fato, não se converter. Porque você está convencido, não está convertido. Seu orgulho, sua inveja está falando mais alto do que a palavra de Deus na sua vida. E o que era o que estava acontecendo com Datã, Abirã e Coré? Promovendo no meio da comunidade de Israel um levante contra o líder do Senhor, o líder que Deus tinha levantado. Versículo 10 do capítulo 16 de Números. Ele te fez chegar a si, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, e também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todos os teus seguidores estáis agora congregados contra o Senhor. Quem é Arão, para que murmureis contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: não subiremos. Veja que Moisés chamou eles para conversar, para ter um diálogo, para entender. Mas eles não quiseram ouvir a voz de Moisés.
não é? Moisés estava querendo trazer uma solução, apaziguar, mas eles não quiseram, não é? Versículo 13, porventura é pouco que nos fizeste, veja o que eles disseram depois, porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra em que emana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente domine sobre nós. Ele começou a botar defeito na liderança de Moisés. Todo invejoso, ele vê coisas que não existem. Todo rebelde, ele inventa coisas que não acontecem. Isso é característica de gente rebelde, invejosa. Não é? E ainda diz, e tu queres dominar completamente sobre nós? Verso 14, além do mais, não nos trouxeste a uma terra em que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos a falar contigo. Então Moisés irou-se muito e foi falar com o Senhor. Não atentes para a sua oferta. Moisés estava tão indignado, irado, que disse a Deus, não atentes para a sua oferta. Não tomei deles um jumento, nem sequer fiz mal a nenhum deles. Moisés falando, eu não fiz nenhum mal a eles. Eu não roubei eles, eu não enganei eles, eu não menti para eles, eu não fiz nada contra eles. Disse Moisés a Coré, tu e todos os teus seguidores, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e também Arão. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo e incenso, e se colocaram à entrada da tenda da congregação com Moisés e Arão. Quando Coré ajuntou contra eles toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Eles, porém, ao ouvir a voz de Deus, se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem e tu te indignarás tanto contra toda esta comunidade? Disse o Senhor a Moisés, dize a toda esta comunidade, levantai-vos do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram as autoridades de Israel. E disse à comunidade, desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios. Veja, homens que tinham até função na comunidade, como registra o versículo 9 do capítulo 16. Contudo, Deus estava dizendo, através de Moisés, que aqueles homens eram ímpios, mas exerciam funções dentro da comunidade. Isso acontece dentro, infelizmente, de muitas igrejas. Não deveria, mas acontece. Não é? É o que Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, 3:7, Paulo diz que ensinava sempre, pessoas que sempre estão ouvindo, mas não conseguem aprender. É difícil você estar repetindo, ensinando, falando, parece que a pessoa não consegue entender, parece que Satanás, como diz a Bíblia, o Deus deste século cegou o entendimento da pessoa e ela não consegue compreender, não é? Então Moisés se levantou e foi a Datã, a Abirão, e após ele foram as autoridades de Israel. E disse à comunidade, desviai-vos, peço-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis
nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram-se e puseram à porta das suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que não procedem do meu coração. Moisés dizendo: o Senhor me enviou a liderar esta comunidade, esta nação, e o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo porque acho bonitinho ou porque gosto, não. Eu estou fazendo de acordo com a direção do Senhor. Eu recebi as tábuas da lei no monte, eu recebi a orientação de Deus, por isso eu estou conduzindo o povo desta forma. Não tem pessoas que a gente está ensinando na igreja, está ministrando a palavra, está mostrando a palavra, e ele resiste. Às vezes o pastor, o líder, seja de que departamento for, o pastor, o presidente, seja quem for, está ministrando a palavra e a pessoa fica cochichando com a outra, falando, não é assim, não é desse jeito, botando defeito. Ora, se dentro da igreja existem pessoas qualificadas, preparadas, capacitadas, com níveis de conhecimento muito elevado, prepara material, traz a aula, e a pessoa ainda diz, em tal lugar é melhor do que aqui, fulano de tal ensina melhor do que aqui, vá para lá, fique lá, mas não crie contenda onde você está, porque se você não consegue viver em paz, em uma comunidade cristã, que lhe apoia, que lhe ajuda, que lhe ampara, que ora, que lhe aconselha, que lhe orienta, que faz gabinete, que lhe visita, que traz capacitações internas, como curso de liderança, curso de discipulado, que o nosso curso aqui, por exemplo, na maioria das igrejas são 3 meses, aqui é 3 a 4 anos o discipulado. Se a pessoa vá para outro lugar, porque aonde você chegar, se você não se curar, se você não se libertar dessa inveja, dessa rebeldia, aonde você chegar, você vai ser problema. Você não vai ficar em canto nenhum, você não vai viver bem com seu marido, com sua mulher, com sua filha, com seu filho, com o vizinho, com ninguém. Porque você está doente, precisa se tratar. Precisa de acompanhamento psicológico, precisa de acompanhamento espiritual, psicoemocional, tudo isso. Não é? Foi uma palavra que nós trouxemos aqui na igreja para as irmãs do Ministério de Oração. Se eu não identifico o meu erro, eu não vou nunca melhorar. Então a gente precisa identificar onde está a nossa falha, nosso erro. A Bíblia recomenda isso. Examinai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Examinais a vós mesmos. A palavra manda a gente se examinar, se avaliar. Manda-nos nos exortar todos os dias. Hebreus 3 e 13. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que o vosso coração não se endureça pelo engano do pecado. Pessoas que não aceitam conselho, não aceitam orientação, não aceitam nada. Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, você precisa se tratar, se permitir ser tratado, porque se você não mudar, infelizmente no céu você não chega, porque no céu não entra rebelde, não entra quem vive dividindo. É tão claro como a Escritura diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Rei da Glória. Continuando os textos aqui, de Números 16, versículo 27, levantaram-se, pois, ao redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram-se e puseram à porta das suas tendas com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que não procedem do meu coração. Se estes homens morreram como qualquer homem morre, e acontecer com eles o que normalmente acontece a todos os homens, então o Senhor não me chamou. A convicção de Moisés era tão grande
que ele estava ali esperando a justiça divina acontecer de uma forma sobrenatural, a fim de que a congregação não caísse mais nas lábias, nos enganos dos rebeldes. O que foi que aconteceu? Verso 30. Se, porém, o Senhor fizer alguma coisa estranha, a terra se abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezam ao Senhor. Quando você despreza a liderança, quando você despreza a autoridade, quando você despreza o princípio de autoridade, você está desprezando ao Senhor, Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Verso 31. Acabando Moisés de falar todas essas palavras, o solo se fendeu sobre os pés deles, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro. A terra os cobriu e desapareceram do meio da comunidade. Ouvindo o seu clamor, fugiram todos os filhos de Israel que estavam ao redor deles, gritando: que a terra não nos trague também. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os 250 que se uniram a eles para se rebelar contra Moisés e trazer confusão, desceu fogo do céu e consumiu eles também. Não pense que alguém que fica disseminando e se escondendo por trás para não aparecer, para que ninguém descubra o que ele está fazendo, que eles não vão ser cobrados por denúncia, porque vão. Salmo 101, se não me falha a memória, versículos 5 e 6, diz que aqueles que espreitam a fazer o mal, escondido contra o seu próximo, Deus os destruirá. Não tem como fugir. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele vê tudo, ele vê o justo e o ímpio. Ele vê o certo e o errado. E ele trabalha para aqueles que nele confiam. Verso 36 do capítulo 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, pois são santos. Então, meus queridos irmãos, nessa reflexão, nesse quinto vídeo que nós estamos falando sobre o princípio de autoridade, nós ainda não finalizamos esse assunto. Vamos tratar em outros vídeos e iremos trazer de uma forma a sequência desse assunto. É evidente que a gente não vai falar tudo. Todos os vídeos que nós fazemos, nós falamos um pouco. Mas eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar com você, de você ter assistido essa videoaula, como você queira chamar. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua igreja, seu ministério, sua vida. Que Deus te dê saúde e te faça próspero. Que você busque ao Senhor, santifique sua vida, viva uma vida que agrada a Deus. Cuide da sua esposa, dos seus filhos, trabalhe, ganhe seu pão honestamente. Ore pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo presidente da República, por aqueles que estão exercendo autoridade, porque isto é agradável diante de Deus. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima. Não deixa de deixar o teu like e fazer teu comentário e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, querendo Deus.